paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia, mais um subsídio, e hoje nós estamos aqui ainda falando sobre o profeta Ezequiel. Talvez você que esteja me assistindo, seja a primeira vez que você está aqui no canal. Muitos aí nos acompanham semana após semana e sabem que eu já tenho falado da relevância deste profeta para os dias de hoje, mas também para o nosso conhecimento e compreensão do que era o povo de Israel no Antigo Testamento. É importante nós analisarmos não só a revelação explícita nas palavras do profeta, mas vamos dizer dessa forma também, né? As entrelinhas do livro do profeta Ezequiel. Só que, lógico, né? Eu não estou aqui elocubrando como alguns caras fazem por aí, né? Não, vamos ler as entrelinhas porque ali tem mistérios ocultos. Não é nesse sentido que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer? A ideia é o seguinte: o livro do profeta Ezequiel, além da revelação divina, nos dá características importantíssimas da imagem do que era o povo nos dias dele, do que era a vivência entre os cativos, de como ainda estava funcionando a religião, de como as pessoas estavam se comportando mesmo após as duas primeiras levas do cativeiro e beirando ali a destruição completa de Judá, bem como também do templo, ou seja, de toda a religiosidade do povo. E isso é muito importante para nós. Mas antes de nós continuarmos, é importante que você curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, nos ajude nesse projeto. Se você quer este material que eu estou projetando na sua tela, é só me chamar no WhatsApp que eu vou colocar aí agora. Me chama lá, fala de onde você é, fala o teu nome e eu vou te enviar esse material com todo prazer. Inclusive também posso te colocar no grupo para professores de escola bíblica dominical. Gente, vou deixar um adendo aqui na minha fala de sempre. Não adianta comentar aqui no vídeo, comentem, tá? Por favor, comentem. Mas não adianta você comentar como várias pessoas fazem. Eu quero fazer parte do grupo. Aí eu vou e respondo a pessoa não vê mais o comentário, não me responde mais e fica sem fazer parte do grupo e fica sem uma resposta satisfatória. Então, se você comentar querendo fazer parte do grupo, olha depois, eu vou te responder, tá bom? Mas de qualquer forma, o jeito mais rápido, mais fácil é me chamar no WhatsApp aí que eu deixei na sua tela, tá? Vamos lá? Lição de número 6, Ezequiel, capítulo 14. Noé, Daniel e Jó não substituem você. Ou seja, nós estamos falando de grandes personalidades do Antigo Testamento, pessoas de extrema relevância e que não substituem a nossa vida, a nossa intimidade diante de Deus, ou seja, o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Nós precisamos estar mais íntimos de Deus, não baseados nos relacionamentos dos outros, mas no nosso relacionamento. É sempre na primeira pessoa neste sentido. O relacionamento com Deus é individual. O culto é coletivo. Nós vivemos em comunidade, mas o relacionamento é individual. Eu posso dar um exemplo para vocês, principalmente para você que é casado, ou você que tem irmãos, ou pai ou mãe, ou seja, vale para todo mundo. Eu vou dar o meu exemplo que eu sou casado. Tem pessoas que são amigas da minha esposa, são conhecidos, parentes, mas que não têm absolutamente nenhum relacionamento, nenhum vínculo comigo. Ou seja, eu não posso tentar ir lá, imagina que eu bata na casa de uma colega de trabalho, de turma, uma amiga da minha esposa que não tem relacionamento nenhum comigo, esperando algum favor, algo grande ali dessa pessoa, baseada única e exclusivamente no relacionamento dela com a minha esposa, não é um relacionamento comigo, entende? Ou esperar que essa pessoa me conte um segredo, ou me revele algo particular da vida dela, não é assim que funciona, vocês sabem muito bem disso. Ou seja, é pessoal, é de cunho pessoal, ok? O texto áureo está lá no versículo 14 do capítulo 14 e nos diz: ainda que estivessem no meio dela, ou seja, desta cidade, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça,
salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Gente, novamente, a ideia também aqui é aquilo que eu falei. O nosso relacionamento com Deus é na primeira pessoa. Eu, nós. Ou seja, além de ser primeira pessoa, é singular, né? Então nós temos que construir esse relacionamento e buscar uma justiça não nossa, mas a justiça de Deus. Porque perceba o que Deus está falando. Eu vou até ler o versículo anterior, que é o versículo 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela. Então Deus está falando, eu vou punir essa terra que pecar contra mim. E cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela a fome e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela, dessa terra, né, como Deus está usando uma analogia, mas referindo-se a Judá e a Jerusalém, tá? Esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens e eles a devastarem, assim que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Então, vamos entender juntos esse texto aqui. Deus está falando que ele atribui a culpa a quem pecou. O inocente não paga pelo culpado. Então imagina só, né? Você aí na sua cidade, a sua cidade extremamente pecaminosa, cheio de gente anticristã, anticristos, pessoas que odeiam a Deus, que desprezam a palavra, que odeiam a revelação divina, e você sabe que Deus vai punir a sua cidade. Só que na sua cidade tem você e mais dois amigos seus, que são homens de Deus, piedosos, que buscam a presença do Senhor, que guardam os caminhos do Senhor e que têm um relacionamento íntimo com Deus. Deus está deixando bem claro, eu vou tirar vocês três dessa cidade, você e seus dois amigos, e eu vou destruir toda essa cidade, até mesmo a família de vocês que são justos, viu? A família de vocês que são piedosos. Porque eles pecaram contra mim, eu sou um Deus santo, eu sou um Deus justo. Eu não tenho o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, ó, vejam bem a forma com a qual Deus está se referindo ao juízo que ele vai trazer sobre este povo. Então ele está deixando bem claro, eu não vou poupar ninguém. Eu não vou passar pano para os pecados das pessoas, porque elas são amigos ou amigas de homens piedosos. Então imagina no caso de Ezequiel, né, ou Jeremias, que era contemporâneo de Ezequiel, se as esposas desses dois homens, os filhos, os pais, os netos, forem maus, Deus os puniria e pouparia, num certo sentido, obviamente, tanto Ezequiel quanto Jeremias. Então Deus já está deixando bem claro, não adianta a gente depender do relacionamento dos outros. Eu lembro, né, eu já vi isso muitas das vezes quando eu liderei jovens, alguns jovens falavam, pessoas, não jovens do grupo, evidentemente, né, pessoas que já eram crentes, mas alguns que iam, sabe, de vez em quando, aquele chove não molha, aquele arranha mais não machuca, aquele jovem indecidido, teve jovem que já falou para mim, não, no tempo certo eu volto, minha mãe está orando por mim, né, minha mãe está intercedendo, eu sei que eu não vou morrer, eu já ouvi isso. E sinceramente, meus irmãos, vocês acham que isso tem base bíblica? O amigo de Deus, no caso, né, dessa história, dessa ideia que eu trouxe para vocês, é a mãe desse jovem, é o pai desse jovem, é o familiar dele, não ele. Entendem? Quem tem relacionamento com Deus, é óbvio, né? Deus pode operar uma obra ali, por amor a essas pessoas justas, mas não significa que ele vá fazer. Principalmente se a pessoa não quiser, meus caros. Então, percebam o que Deus está falando. Deus está falando, e eu repito mais uma vez, não tem o culpado por inocente e o inocente por culpado. Aquele que pecou vai pagar. Vocês que são piedosos, vocês que buscam e guardam a minha palavra, por isso que Deus vai falar do remanescente fiel, não só aqui em Ezequiel, mas em outros livros também, tá? A verdade prática nos diz, Noé, Daniel e Jó nos lembram que a presença
e intercessão dos outros, eu vou até deixar corrigido aqui duas coisas. O artigo definido, que na realidade é uma conjunção aditiva, e agora a vírgula, tá? Noé, Daniel e Jó nos lembram que a presença e intercessão dos outros tem limitações e não substituem o arrependimento, obediência e relacionamento pessoal com Deus. Nós temos um grande exemplo disso nas Escrituras, que é Samuel e Saul. Deus olha para Samuel e diz: ô Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já desprezei ele. Ele vai morrer, cara, ele vai perder o reino dele, não adianta. Porque Saul, ele era benquisto por Samuel, né? E Samuel não queria que acontecesse o fim trágico que Saul sofreu. E agora Deus está falando para ele: olha, não adianta você tentar algo pela vida de Saul, sendo que eu já o desprezei, sendo que eu já bati o martelo e já o sentenciei. Objetivos da lição: compreender os limites da intercessão. O que é intercessão, meu amigo? É você buscar pela outra pessoa, você fazer aquela mediação, aquele mediador, óbvio, não no sentido de Cristo, Cristo é o único mediador, mas é você buscar algo em prol de terceiros, tá? A grosso modo falando, intercessão significa isso, tá? Então, novamente falando aqui para vocês, o que significa intercessão? Eu vou dar um exemplo aqui para nós, tá? Eu citei o caso do jovem ali, né, que diz: olha, minha mãe, ora por mim, né? Exatamente isso que é intercessão. Eu tô explicando isso porque tem gente que não sabe, tá, irmãos? Às vezes para você é muito óbvio, mas para quem tá ouvindo aí, às vezes a primeira vez, não sabe exatamente o que é intercessão. E a palavra intercessão, ela tem a ideia também de intervenção. Ou seja, é como se você estivesse entrando na frente ali, sabe? Eu vou usar até uma figura de linguagem, uma analogia aqui, né? Imagina que uma pessoa esteja apontando uma arma de fogo para outra, né? E essa pessoa que está tendo a arma apontada para ela é muito amigo seu. Você vai entrar na frente daquela pessoa e falar: por favor, não mata ela, não faça mal para ela, faça comigo, não sei o quê. Você está intercedendo por aquela pessoa. Você não fez o mal para quem está apontando a arma de fogo, a outra pessoa fez. Mas você viu a necessidade e está intervindo, intercedendo. Reconhecer os perigos do pecado, este sim é perigoso, viu, irmãos? O crente clássico pensa que o diabo é o maior perigo do universo. Não é, não. É a nossa natureza, é o pecado, pois é este que nos afasta de Deus. É ele que nos faz indignos. É ele que nos faz inimigos da cruz. E chamar todos ao arrependimento também. Isso é algo que vale para os nossos dias, tá? As mensagens de hoje precisam disso. De um chamamento para Deus. De uma convocação ao arrependimento. Porque só vem avivamento, meus amigos, depois que o arrependimento se sobrepõe nos corações, tá? Então não tem avivamento, como dizia Oswald Smith, não tem avivamento sem quebrantamento prévio, sem arrependimento, tá? Ou confissão de pecados. O contexto do capítulo, profetas no exílio, anciãos de Israel. Por que eu estou falando de anciãos? Porque no começo do capítulo, Ezequiel vai dizer que alguns anciãos que estavam na terra foram falar com ele, tá? Idolatria no coração e responsabilidade pessoal, que é o que eu já estou falando no começo. Idolatria no coração, meus caros, é pior, é o pior estágio da idolatria, porque já está enraizado, já está lá no íntimo, no recôndito da pessoa, né? No ponto mais central da alma humana. E eu vou usar uma palavra mais complicada agora, né? Ontologicamente falando, enquanto ser. Ou seja, está lá na pessoa, a idolatria no coração. É como você tirar uma erva daninha, talvez ali um órgão da pessoa, entende? Como se fosse uma célula cancerígena, algo nesse sentido. A divisão geral do texto, do 1 ao 5, do capítulo 14, ídolos no coração, do 6 ao 8, chamado ao arrependimento. Eu vou até citar aqui o versículo 6, portanto, diga à casa de Israel, Deus dizendo para Ezequiel: assim diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto
de todas as suas abominações. Então, é uma conclamação para que eles tivessem uma mudança completa de mente. Falsos profetas julgados, do versículo 9 ao 11, versículo 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Então Deus já está deixando bem claro que esse negócio de falsa profecia, revelatório, deixa ele enfurecido, né? A justiça individual diante do juízo. E dos ídolos no coração, como eu falei, idolatria interna, aparência de piedade. Por que eu coloquei isso aí? Porque você vê vários sacerdotes também idolatrando no templo. O Ezequiel ele vai relatar isso nas suas profecias, né, nas suas visões. Então os homens, imagina vestidos ali com a estola sacerdotal, praticando o culto lá em Jerusalém, mas idolatrando. E aí deu o som dos corações, ou seja, não adianta um aspecto exterior extremamente limpo, religioso, e a idolatria lá no fundo do coração, né? A ideia do sepulcro caiado. E a revelação da hipocrisia espiritual. O chamado ao arrependimento baseia-se nesses 4 pontos, tá? Arrependei-vos, conversão sincera, então conversão é metanoia, mudança de mente. Deus exige santidade, irmãos. Ou seja, você se arrepende e continua caminhando dentro dessa esteira de arrependimento, vivendo em santidade. Tá? E por meio disso, a aliança entre nós e Deus ela permanece preservada. Assim como aconteceu ali com o povo, né? Lembrando que Deus utiliza da analogia do adultério, né? E quando o adultério acontece, a aliança é quebrada, é rompida, tá, meus amigos? Julgamento dos falsos profetas, profetas enganados. Olha no texto e comenta aí. Quem engana o profeta no caso desse texto aqui? Comenta aí. Eu vou deixar isso aqui de tarefa para vocês, tá? Responsabilidade divina e humana. Ou seja, o ser humano tem sua responsabilidade diante de Deus e Deus tem a responsabilidade dele. Pode ter certeza que Deus não foge de responsabilidade, tá? Quem foge é o homem, infelizmente. E proteção da santidade do povo. Por que eu coloquei isso aqui? Porque um profeta bem orientado, no caso, né, vamos aplicar para os dias de hoje, os pastores, os líderes, os presbíteros, os ensinadores, nós, professores bem orientados, preservamos a santidade da igreja, a santidade do povo, ok? Justiça individual no juízo, Noé, Daniel e Jó, então nós já estamos falando isso desde o início. Responsabilidade pessoal, juízo justo de Deus e a consolação final. Vamos lá no versículo 23. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações. E vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. Vamos entender melhor lendo o versículo 22. Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações. E ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. E esses sobreviventes que vão consolar essas pessoas que são objetos da profecia do profeta Ezequiel. Tá bom, meus amigos? ênfases teológicas, santidade de Deus, idolatria invisível, juízo e misericórdia e responsabilidade pessoal. Repara que eu estou falando disso basicamente o tempo todo. Então esse é um dos eixos centrais da nossa lição de número 6, tá? Aplicações práticas, exame do coração, liderança responsável, verdade contra engano e vida coerente diante de Deus, tá? Orientações a vocês, meus amigos, a nós, professores. Explique o contexto do exílio. Eu sempre falo isso, é importantíssimo. É lógico, né? Você está dando ali 3, 4, 5 aulas. Outras vezes você já explicou o contexto do exílio, você não vai precisar ficar explicando o tempo todo. E eu sempre coloco isso, principalmente para aquela pessoa que vai ministrar a primeira vez ali em Ezequiel, né? É a primeira vez que ele está ministrando nesse trimestre, e aí ele percebeu que ninguém explicou isso muito bem, então é importante ter isso claro na mente dos alunos, tá? Destaque a idolatria interna, conecte com a vida cristã atual, como nós já temos feito, tá? Aplicando o texto à vida dos crentes de hoje, e estimule o arrependimento genuíno. Último ponto, aplicação pessoal. Não podemos depender da fé alheia. A justiça de pais, líderes ou intercessores não substitui a necessidade de nosso relacionamento pessoal com o Senhor.
cada crente deve assumir sua posição diante de Deus em santidade e obediência. Amém, meus amigos? Este foi o nosso subsídio de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.